Abra su Biblia conmigo en el Salmo 139, versículo 15. Quiero agradecer a todos los que se han prontificado, mandarme un saludo hoy en el día de nuestro cumpleaños, nuestro y de Sofía. Quem mandou eu profetizar? Não, Sofia. Bom, agora eu tenho que competir com a Sofia. Mas a gente se alegra pela eficácia do ministério profético. Porque, ainda que pareça uma coisa simples, não é. Pois nós profetizamos que Sara iria engravidar, e profetizamos também que nasceria o dia do nosso aniversário, e assim foi. Então a gente se alegra por a eficácia do ministério, que não foi o homem que falou, foi o ministério, a unção, foi o profeta que falou. Quando eu falo não acontece nada, nem as crianças me obedecem, aleluia. Agora quando Deus fala o negócio é quente. Então, quando eu falo parece que nem a igreja obedece, aleluia, glória a Deus. Mas quando Deus fala através de mim, parece que a coisa é melhor. Eu vou tratar de errar menos, vou acertar mais agora. Também a nossos irmãos, a igreja que está online, né? Porque tem pessoas que também se alimentam através da internet. Quero agradecer a cada um que mandou, né, que colocou a sua mensagem, que fez chegar o seu carinho até nós. E eu falo que isso é o amor expressado em palavras. Diz assim então, Salmo 139, 15: Os meus olhos não te foram encobertos quando no oculto fui formado, quando fui entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Todos os dias que foram ordenados para mim, no teu livro foram escritos quando nem um deles havia ainda. Quão precioso me são, ó Deus, os teus pensamentos. Quão vasta é a soma deles. Se os contasse, seriam como em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Se tão somente matasses o ímpio, ou, ó Deus, apartai-vos de mim, homens de sangue. Eles falam contra ti com intenção maligna. Os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Até aí, vamos também até Jeremias. Jeremias está logo em seguida, né? Jeremias capítulo 1, verso 5. Quero fazer uma comparação aqui do Salmo 139 com Jeremias capítulo 1, verso 4 em diante. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei as nações, te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Deus, não sei falar, não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança. Aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo o que te mandar dirás. Não temas diante deles, pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor.
Então estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca e me disse: agora pus as minhas palavras na tua boca. Vê, ponte hoje sobre as nações e sobre os reinos. Ponho-te hoje sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares, para destruíres e arruinares, e para edificares e plantares. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: o que vês, Jeremias? E eu respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, pois eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Até aí, eu quero fazer uma comparação sobre é que o sol está bem de frente aqui, né? Fica difícil para ler. Uma comparação sobre o Salmo 139, acerca do nosso propósito, acerca do nosso chamado. Que quando Deus nos chama, Ele, na verdade, que quando nós nos encontramos com Deus, já está tudo escrito, gente. Deus, o Salmo 39 é revelador, porque já está escrito quem eu vou ser antes mesmo de eu nascer. Você pegou essa palavra, não? Já está escrito por Deus quem eu vou ser, o que eu vou fazer, até mesmo antes de eu ser formado no ventre da madre. E isso é muito importante, porque a gente às vezes dificulta entender o propósito de Deus para as nossas vidas. E quando você se mete em Deus, você vai descobrindo para que você foi desenhado e desenhada lá na eternidade. Antes que o mundo fosse formado, Deus já desenhou você, e desenhou você com uma identidade, e desenhou você para uma função aqui na terra. Uma missão e uma função dentro do corpo de Cristo. Então todos nós temos que descobrir o propósito de Deus para as nossas vidas. E isto vai acontecendo à medida que você vai se metendo em Deus, você vai se descobrindo, e descobrindo para que você foi chamado verdadeiramente. Eu lembro que eu já fui missionário, já fui evangelista, mas eu nunca me encaixei nisso. Eu só me descobri mesmo o dia que um profeta ativou meu ministério e disse e me deu destino, porque o profeta tem essa capacidade em Deus de dar destino. E ele disse: tu eres um profeta, e citou a palavra de Jeremias, capítulo 1, verso 5. E eu li por muitos anos essa palavra, e eu achava que Deus estava me dando essa palavra para eu pregar por aí, como eu era itinerante. Mal sabia eu que Deus estava a falar comigo, que era o propósito para mim, que Deus tinha me chamado desde o ventre da madre para ser um profeta. Você está entendendo isso? Diga amém. Então hoje eu entendo para que eu fui chamado. Hoje eu me descobri totalmente, e eu não me vejo fora deste ministério. Eu não me vejo como um pastor. Ah, mas o senhor tem uma igreja, como é que o senhor não se vê como pastor? Não, eu estou pastoreando, mas isso não é a minha função. Você está entendendo? O meu dom é ser profeta, ainda que estamos pastoreando, porque eu acredito que todos nós temos que ter uma base para nos congregar, para estar reunidos. Temos que ter um lugar, uma base para ir, voltar e estar, prestar conta. Então veja bem, eu entendo que Deus já nos desenhou e Ele já colocou tudo em nós. Agora a pergunta é que às vezes as pessoas não entendem que precisa descobrir o propósito para... Difícil de estar... É o meu brilho e o brilho do sol, são dois brilhos, né? Ah, você ri, eu achei que você não ria.
Eu achei que estava com era uma mordaça, é uma máscara, aleluia, glória a Deus. Até o Nadir, mas olha o Nadir como chega lindo com máscara, mas que coisa linda. O Nadir é lindo até quando riu, ele, só filma ele assim. Gente, a gente precisa entender isto. Para que eu fui desenhado? Para que Deus? Qual é o propósito de Deus para mim? Existe o meu propósito e existe o propósito de Deus. O meu propósito eu vou cursar minha carreira, eu vou ser um profissional. Esse é o meu propósito. E isso não está mal, isso está bem. Você vai estudar, você vai isso, fazer aquilo, é o teu propósito. Agora a pergunta é: esse é o propósito de Deus para você? A Bíblia diz que os planos vêm do coração do homem, mas a resposta vem da boca do Senhor. Então está bem que eu faça planos, que eu apresente a empresa, eu quero ser empresário, eu quero fazer isto, eu apresento isto diante de Deus, mas sabendo que a resposta vem do Senhor. E eu preciso aprender a esperar a resposta dele, porque se eu me encaixar na resposta dele, tudo vai sair bem. Obrigado por seu amém, aleluia. Quando eu me encaixo nele, tudo sai bem. Às vezes as coisas não estão indo bem, porque na verdade eu não estou encaixado nele. Eu estou fazendo as minhas coisas e até mesmo minhas obras no nome do Senhor, e pedindo a Deus: abençoa Senhor, abençoa Senhor, abençoa Senhor. E Deus, na sua santa e infinita misericórdia, Ele até abençoa, porém não é o propósito dele. Eu estava o domingo tão lindo, eu até mandei feliz aniversário para ele. Ele já tinha que estragar meu domingo com essa palavra agora. Eu estava tão bem, agora ele já me falou do propósito, eu estou na minha vontade agora. Eu vivo fazendo a minha vontade, eu nem consulto a Deus. Bom, está na hora de consultar. Está na hora de se voltar a Deus. Está na hora de dizer: Senhor, eu quero fazer a tua vontade, não a minha. Esses dias eu estava viajando com um apóstolo e a gente estava comentando o assunto do reino de Deus. E entre as conversas, tem gente que oferece cobertura para que tu beije o anel dele lá, beije o anel do apóstolo lá, e dê os dízimos para ele, e oferece cobertura para todo mundo. E eu disse assim para ele: mas eu, para beijar o anel dele, eu beijo o meu, ó. Se a proposta é beijar o anel dos outros, está entendendo o mistério? Está entendendo o que eu estou dizendo? Que oferece uma cobertura para que você vá lá, está debaixo daquela cobertura, pegando a visão do outro, e você já não tem mais visão nenhuma. Agora você tem que cumprir a visão do outro. Não, queridos, quando Deus dá uma visão, imagina você com a tua empresa, e agora vem outro que tem mais capital que você, lhe oferece algo assim: olha, tá bom, eu vou te bancar a tua empresa, mas tu vai ter que pegar a minha visão empresarial. Tu não vai querer, porque tu tem uma visão. Tu tem uma visão para a empresa. Tu tem uma visão de anos que tu vem trabalhando. Deus vem trabalhando em você, ensinando você como fazer. E agora você tem que abrir mão de tudo isso. Não. Você não vai abrir mão. Não. Eu posso pegar conselhos para seguir com a visão, porque vão somar na visão que eu tenho. Porém, eu não vou abandonar a minha visão, a visão que Deus deu a mim, para me sujeitar, me submeter à visão total e absoluta de outra pessoa. Então hoje em dia estão as coisas assim difíceis. Por quê? Porque eu entendi para que fui chamado. Diga chamado, aleluia. Diga chamado, aleluia. Eu entendi o meu propósito. Deus nos deu uma visão de trabalho. Não, mas a visão da Penina cresce muito mais. Problema da Penina, não é um problema da Ana. Pegou ou não pegou? Penina tem uma visão, Ana tem outra. Penina quer dar filhos para Elcana, e dá filho para ele, e dá filho. Ana quer ter um filho, mas quer que esse filho faça a diferença. Viu como são visões diferentes?
E Ana vai para o altar, ela vai se consertar com Deus. Eu não quero estar mais triste, eu não nasci para estar amargada, eu não nasci para estar competindo com a Penina, eu não nasci para estar competindo, não, eu não nasci para isso. Eu quero que o meu coração seja curado, eu quero ser curada no altar, quero sim. E aí vem Deus, e Deus traz o sacerdote Eli, e o sacerdote Eli agora dá uma de profeta e solta a palavra sobre ela. Diz: olha, que Deus de Israel se otorgue a petição do teu coração, né? E lá se foi Ana pelo seu caminho, já comeu, já bebeu, já arrumou. Ela fez o penteado, fez. A Bíblia diz que ela não, entendeu? Ela estava amargurada, estava feia, os cabelinhos meio de ponta assim, só Jesus na causa. Mas ela saiu da presença de Deus restaurada, resolvida o seu coração. Sabe o que foi? Isso, fez a chapinha. Ei, maravilha. Faz isso, vamos desenhar esta tarde, vamos desenhar. Lá foi ela fazer a chapinha. Pegou a peluqueira Débora. Aleluia. Que olhou no YouTube como se corta o cabelo, e foi lá e cortou o cabelo dela e da irmã. Meu Deus, só Jesus na causa. Ai, Senhor amado. Lá foi para a cabeleireira Débora. Ela se ri. Ah, sim. E lá arrumou seu cabelo. E diz a Bíblia que Elcana, marido de Ana, se achegou a ela, vida sexual. E quando ele se achegou a ela, Deus se lembrou de Ana, vida resolvida no altar. Aleluia. Diz: eu sei para que eu nasci. Eu não vou gerar filho por gerar. Não. Gerar filho por gerar já tem Penina. Eu vou gerar filho com propósito. Aleluia. Eu estou gerando um filho que ele vai ser juiz, vai ser profeta, vai ser sacerdote. Ana não simplesmente deu à luz um filho, ela deu à luz o sacerdote para Israel, ela deu à luz o profeta para Israel, ela deu à luz o sacerdote para Israel. Aleluia. Precisamos ser vidas com propósitos para gerar propósito. Porque se você não tem propósito, você não vai gerar propósito. Tudo que você concebe, pois é, né? Estou indo na igreja, não tinha o que fazer, né? Domingo à tarde, estava lindo, o sol estava raiando, estava lindo. Eu fui para a igreja, não tinha o que fazer. Não, você precisa se encontrar em Deus, para que Deus revele a você o propósito que Ele tem contigo, para que daí você comece a gerar propósitos. Obrigado por seu amém. Estou tão emocionado hoje. Hoje é o meu aniversário, aleluia. Estou tão emocionado hoje. Entenda isso. Isto é importante, gente. A gente precisa gerar coisas com propósitos. Que aquilo que move você tenha propósitos eternos em Deus. A gente teve esses dias tivemos que fazer uma viagemzinha rápida. Quinta-feira foi, né? Assalto. Vamos trazer nós estamos tratando de restaurar uma família. Por mais difícil que esteja, a gente vai continuar até que, os resultados saiam. Mas enquanto depender da gente, nós vamos continuar, porque nós temos propósito. Que Deus é Deus que restaura famílias. E nós não vamos desistir. E parece incrível, gente. Parece incrível. Tem tanta gente religiosa no nosso meio que dá vergonha, porque se dizem ser evangélicos. Bom, diz que a Greta é evangélica também, diz. E continua rebolando até agora, que eu sei. Faz din-din, xaracolengo, manem. Sim, eu falo, tu fala até em speak English. Falo. Entenda. Pegaram um rótulo, sou evangélico. Está entendendo? E tem gente assim que dá vergonha. Por quê? Porque quando se trata de restaurar alguém que caiu, que precisa ser levantado, que precisa ser atendido, que precisa ser ouvido, está entendendo? Está colhendo o fruto do seu pecado. Eu fico, às vezes eu não sei se é uma mistura de misericórdia com pena dessas pessoas, porque você nunca sabe, meu irmão, minha irmã, quando você vai precisar da misericórdia. Nunca.
Eu não sei quando eu vou precisar. Você não sabe quando vai precisar de misericórdia, que alguém estenda a mão para você, que alguém levante você, que alguém proteja você, que alguém cubra você, como foi lá os filhos de Noé, que cobriram ele, porque ele bebeu do vinho da sua vinha, plantou uma vinha, bebeu do vinho, se embriagou, e lá foi o cão, e quis ter vida sexual com ele, tocaram no seu pai. Mas tem outros 2 filhos que vão e estendem a capa, o manto de proteção, de cobertura, de misericórdia, e não viram a nudez do seu pai. Você está entendendo isso? Então precisa de pessoas que estendam a mão, e independentemente, ou seja, que estendam a mão, que investam em pessoas, não em paredes. A religião nos ensinou a invertir em paredes. Eu lembro quando eu fui para o campo missionário, a igreja era bela, era linda, ainda que era pequena. E aí quando fomos ver o lugar onde nós íamos morar, era 1 por 1 com um banheirinho. Rapaz, digo, não vou morar aí? Sim. Nós tirava o colchão no chão com a mulher e as crianças. E ladrão não entrava, porque não tem como, né? Só que ele entra pelo teto. Que o colchão era a tranca da porta. Rapaz, aquilo chocava lá. Ninguém entra aqui. Uma certa vez um dos guris, não sei quem foi a guria, dizia: mãe, eu estou coçando a minha perna e não sinto a minha perna. Claro que está coçando a perna do outro. Então investiram em paredes, mas não investiram em pessoas, nos obreiros, para fazer a obra. Você está entendendo isso? Então a religião ensinou mal, ensinou qualquer coisa, menos o que deveria ter ensinado, que era investir em pessoas. Diga para alguém nesta tarde: você é importante, aleluia. Diga para alguém: você é importante, você é importante. Você custou um preço alto, você custou o preço que Jesus pagou na cruz. Diga para alguém: você custou o preço que Jesus pagou na cruz, um alto preço, o preço de sangue. Dê um aplauso para Jesus. Jesus não morreu na cruz por paredes. Ele morreu por mim, por você. Propósito. Ele foi na cruz com propósito: salvar a raça humana. Ele morreu por todos. João 3,16 diz: de tal maneira amou Deus a igreja. Não, de tal maneira amou Deus ao mundo, que deu o seu Filho unigênito, para aquele que nele crê não se perca ou não pereça, mas tenha vida eterna. Olha o propósito aí. Eu quero que você entenda esta palavra nesta tarde, no nome de Jesus. Nós precisamos nos encontrar com o nosso propósito. Você que ainda é jovem, você precisa se encontrar com um propósito. Não, mas eu estou cursando uma carreira, eu vou ser isto, está bem, isso é o teu propósito, e você tem que fazer isso mesmo. Não se esqueça de Deus. Não se esqueça de colocar diante de Deus: Senhor, esta é a tua perfeita vontade para a minha vida, porque eu posso ser um profissional bem sucedido, mas se tu não estiver, de nada serve. Porque o único que traz veracidade, o único que traz na verdade vida naquilo que eu faço, é Deus. E se Deus não está, não há vida. Você está entendendo isso? É importante isso. Você pode estar circunstancialmente fazendo algumas coisas, mas certamente esse não é o teu propósito. E Deus, eu profetizo nesta tarde, para quem crê ainda em profeta, aleluia, que Deus vai revelar o propósito dele para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para os teus filhos, até mesmo no próprio negócio. Deus vai revelar propósito. Alguém que pega esta palavra, aleluia. Nós precisamos nos encontrar.
Estou falando do Salmo 139, daquilo que foi escrito. Tem gente que é pastor e lá em cima está escrito que não seria pastor, seria um empresário multimilionário que ia ajudar apóstolos, missionários, missões em toda a terra. Mas não, decidiram ser pastor eles, porque já está escrito. Já está escrito o que eu tenho que ser. Então eu tenho que descobrir isso em Deus. Passando para Jeremias capítulo 1, para complementar isto, Deus chama a Jeremias desde o ventre. É um profeta chamado desde o ventre. Não é como Eliseu. Eliseu, ele foi discipulado por Elias para ser um profeta e ficar no lugar de Elias. Foi discipulado Eliseu, mas a Bíblia não diz que ele nasceu profeta, que ele não foi escolhido desde o ventre da sua mãe. A respeito de Eliseu, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ele estava lá trabalhando com seus pais, na casa dos seus pais, e lá foi Elias e jogou o manto sobre ele, e lá ele mata os bois, mata tudo, e dizendo, bom, a partir de agora em diante começa uma nova temporada para minha vida. As coisas velhas ficaram para trás. Estou matando essa junta de bois na qual eu estava me apoiando, na qual eu estava trabalhando na casa do meu pai. Agora acabou essa história. Agora foi jogado um manto sobre a minha vida. É um manto profético. Eu tenho que servir a Elias, eu tenho que seguir a Elias, porque a nação de Israel me necessita, a nação de Israel me precisa, a nação de Israel está me chamando, Deus e a nação, para servir. E é muito mais importante que esses bois. E é muito mais importante do que eu estou fazendo. Então eu tenho que deixar isso aí e seguir a Elias. Você está entendendo isso? Você está entendendo a mensagem? Aleluia. Entenda isto. E agora lá vai Deus chamar a Jeremias. Diz para ele que chamou desde o ventre. E aí começa uma história. Deus revela o propósito para Jeremias, para que chamou ele. E Jeremias responde, dizendo, mas eu sou uma criança. Não me diz que eu sou um profeta, porque eu sou uma criança. Eu sou muito pequeno. E Deus repreende ele, dizendo, não diga que eres uma criança, porque aonde eu te enviar, irás tu. E tudo que eu te mandar falar, falarás tu. E hoje, a gente fazendo aniversário, a gente sempre reflexiona, principalmente nas coisas erradas que fez. A gente reflexiona nas coisas que poderia ter feito e não fez. A gente traz algo. Deus sempre trabalha muito comigo nessas datas. E hoje eu acordei assim meio, não muito bem. Eu acordei, vou abrir o coração. Agora é a parte abrindo o coração. Aleluia. Eu acordei assim com alguns pensamentos. Já me aconteceu um tempo atrás, que eu acho que eu me converti muito tarde, que eu perdi muito tempo me drogando, me prostituindo. E aí esses pensamentos, parece que quando me entreguei ao Senhor já era muito tarde. Eu digo, perdi tanto tempo da minha vida, destruí tantas pessoas, porque a gente na droga e nas trevas a gente destrói muitas pessoas. Aí a gente se converte. E hoje eu acordei com um pensamento meio estranho, meio raro. E alguns conflitos. Parecia que estava querendo me pegar a crise do 4.8. Digo, Senhor, será que tem crise nessa estrada também? Meu Deus. Eu sei que você se ri porque você já passou batido, né? Daí então, você ri por isso, claro. Eu vejo umas pessoas rindo, claro, já passaram batido, estão na crise dos 70, estão na crise dos 60. E tem uns que me olham e dizem, eu estou na crise dos 90, meu filho. Então, mas deixa eu contar para você. E aí eu acordei com um tipo de uma crise ou algo meio parecido, alguma revolução dentro de mim. Eu digo, Senhor, o que é isso?
como que eu não fiz nada ainda. Eu estou fazendo 48 anos e não fiz nada para o reino de Deus. E faz 20 anos que a gente serve a Deus tempo completo. E eu digo, parece que eu não fiz nada para Deus. Porque eu tive tempo na religião. E agora quando tu entras no reino, tu é como que tu está aprendendo tudo de novo. Ou melhor, tu não sabe nada. Porque a religião te ensinou coisas totalmente erradas e não te deu uma base fundamental para você crescer. E agora você se encontra no reino e diz, na verdade eu não fiz nada ainda. Para o reino de Deus, eu recém estou começando. Já se passaram 48 anos e eu não fiz nada. Mas não era nada como homem, como ser humano. Era nada para com o reino de Deus. Eu acordei assim hoje, com os pés gelados, aleluia. E aí você sabe que cedo tiveram um casalzinho que foi incomodar lá em casa, cedo hoje. E eles podem rir, hoje eu vou queimar todo mundo. Hoje é o meu dia de aniversário, eu vou queimar todo mundo, aleluia. Eles estavam lá, eles tinham feito... A minha esposa, que já sumiu, não sei, desapareceu. Às vezes é assim. Às vezes o anjo desce e arrebata a mulher. Tu dá uma olhadinha assim, cadê a mulher? Cadê a esposa? Se foi. Não, é o anjo que arrebatou, aleluia. Entenda. E eles estavam de comum acordo em me dar um presente, era uma surpresa. E aí apareceu cedo o Germano e a Cláudia, aleluia, glória a Deus, lá em casa. E de que será que vocês estão fazendo cedo em casa? Eu fiquei já desconfiado, mas não muito. Era desconfiado assim como um cavalo torto. Pensa numa desconfiança. Isso, você que é gaúcho, você que sabe essa linguagem cultural assim da cultura do campo. Meu Deus, eu estava bem desconfiado. Digo, mas que será? Mas não, conversamos, até que saiu, bababá. E eu pronunciei algo para o Germán, conversando, eu disse assim, parece que eu não fiz nada ainda, 48 anos, parece que eu não fiz nada. Só que eu sei o que eu estou reflexionando no meu interior. Está entendendo? Era uma conversa que eu já tinha tido com o papai de manhã cedo. Eu acordei muito cedo hoje, ando dormindo muito pouco. E não sei se é a antropausa que está me pegando agora, aleluia. Mas sei que eu estou dormindo meio pouco, eu não sei o que será. Então veja bem. E ele diz assim, eu ouvi uma mensagem do fulano de tal e tal e tal, dizendo que também ele começou meio tarde, no sentido de que da explosão do seu ministério, etc e tal. E aquilo, sem saber ele, Deus estava ministrando o meu coração. E Deus estava dizendo assim, não diga que eres uma criança. Você está entendendo isso? Não diga que ainda não tens feito nada para o reino de Deus. Não digas que ainda tu não tens feito nada. É verdade que de repente você tem feito pouco, mas ainda há tempo para fazer mais coisas para o reino de Deus. Eu estou acelerando os tempos, me disse o Espírito Santo nesta manhã. Eu estou acelerando o teu tempo. Aquilo que tu não conseguiste fazer em 20 anos, na força da tua juventude, eu agora acelero os tempos e tu poderás fazer com mais sabedoria, com mais graça, com mais unção, com mais poder, com mais autoridade. Eu digo, eu vou compartilhar isso com a igreja, porque talvez muitos de vocês estejam em algumas crises existenciais ou crises emocionais, dizendo, o tempo está passando e eu não vejo restauração, o tempo está passando e eu não vejo reconciliação, o tempo está passando e o casamento não chega, o tempo está passando e a família não é restaurada, o tempo está passando e o negócio não cresce, o tempo está passando e o ministério não cresce, o tempo está passando e as coisas não estão acontecendo. E Deus diz que está trazendo um aceleramento. Um aceleramento nos teus dias.
Mas é tempo de trabalhar, de colocar a mão no arado e não olhar para trás. Às vezes vem coisas, pensamentos violentos na vida da gente, que faz com que a gente comece a olhar para trás, faz com que a gente comece a olhar para desistir. Lembra da mulher de Ló, que olhou para trás e foi convertida numa estátua de sal, entendeu? Porque ela estava já com o coração em Sodoma e em Gomorra. Às vezes a gente começa a olhar para trás, e a Bíblia diz que aquele que coloca a mão no arado, coloca a mão para lavrar, coloca a mão para fazer a obra de Deus, coloca a mão para pregar, para evangelizar, para servir com os seus dons, com os seus talentos, seja até para limpar o banheiro. Não olhes para trás. Por quê? Porque Deus quer te acelerar neste período de tempo. Este período da igreja, que a igreja está na face da terra, é um período de aceleramento. Coisas que não aconteceram em muitos anos, vai ser num abrir e fechar de olhos que vão acontecer. Deus vai projetar você, Deus vai dar coisas a você, você vai ser restaurado, restaurada, restituído, restituída. Aquilo que roubaram de você vai vir com um acréscimo para a sua vida. Eu não sei se tem alguém pegando esta palavra nesta tarde, aleluia. Entenda isto. É muito importante você entender esta palavra nesta tarde. Porque Jeremias estava se sentindo muito pequeno, estava se sentindo incapaz, estava se sentindo totalmente com aquela baixa estima. E Deus deu uma palavra e levantou a sua estima. Não, cara, eu te escolhi no ventre da tua mãe. Tu eres o meu profeta. Tu não eres profeta de uma denominação. Tu não eres profeta dos homens. Tu eres profeta meu. Assim te diz o Senhor. Aleluia, nesta tarde. Deus te chamou como para ser um profeta dele. Não de uma placa, não de uma denominação, casa de oração. Não, não, não. Deus te chamou para ser um profeta dele. E se colocou sobre reinos, sobre nações. Se colocou para derrubar, para destruir, para arruinar, para quebrar, para plantar e para edificar. Aleluia. Então entenda esta palavra nesta tarde. Deus está chamando você a revelar o propósito dele que ele tem para contigo. E não diga que você é pequena, não diga que você é pequeno, não diga que você não pode, não diga que não me dá. Nós temos uma cultura no Uruguai que é tudo não posso, não dá, não é para mim, é para outro, eu não estudei. Nós temos que quebrar essa cultura e ficar com a cultura da palavra de Deus. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Ainda que o meu estado primeiro seja pequeno, o meu estado postreiro será grande. Aleluia. É uma cultura diferente. E eu preciso quebrar esses paradigmas, esses dogmas, esses sofismas, essas fortalezas, esses argumentos e dentro de mim, para que eu possa cumprir com o chamado de Deus, para que eu possa cumprir com aquilo que foi escrito ao meu respeito e ao seu respeito lá na eternidade. Aleluia. Profeta, você poderia explicar melhor esse assunto do que foi escrito? Sim. Quando vai nascer o profeta João Batista, Deus visita a Zacarias, o seu pai, e diz para ele como é que vai ser o menino, e dá algumas pautas. O nome dele vai ser grande entre os homens. Ele não vai cortar o cabelo, ele não vai beber bebida forte. Você está entendendo? Isso tinha sido escrito na eternidade a respeito de João Batista. Assim como foi com Gideon, como foi com Sansão, também
a visita do anjo revelou o que estava escrito na eternidade a respeito dele. Só que Sansão tomou as suas decisões próprias e foi perdendo a sua unção, a sua graça, o seu poder, a sua força, a sua autoridade. Foi perdendo pouco a pouco. Não, mas você está errado, profeta, porque vinha o poder do Espírito sobre ele, ele pegava as portas da cidade e jogava longe. As portas da cidade em certos lugares eram maior que esses portões aí, e Sansão arrancava e jogava longe, sendo que um portão desse precisa de 6 homens, mais ou menos, ou mais, para não fazer muita força. Você está entendendo a ideia? Não, ele foi perdendo a força, o seu caráter, a sua conduta estava ficando desacreditado. Você está entendendo isso? Mas havia sido escrito a respeito de Sansão como ele seria. Não cortaria cabelo também, não tomaria bebida forte. Foi escrito a respeito dele como ele teria que ser, e os seus pais o indicaram no seu caminho como deveria de ser esse homem. Só que depois de homem, ele tomou as suas próprias decisões e seguiu o seu caminho. E o seu caminho o conduziu a perder a unção, a perder o propósito de Deus para a vida dele. Furaram os seus olhos, perdeu a visão de Deus, e agora está lá no moinho, empurrando lá, que nem um jumento para fazer barro. Mas um certo dia, aquele Sansão de olhos furados, que não tinha mais vista, começou a recuperar a visão de Deus, e o propósito de Deus começou a surgir novamente dentro dele. E ele cego, mas com a visão de Deus já restaurada, diz: aonde ficam as colunas principais do templo? Sim, porque estão todos dançando e festejando, contando vitória. Que parece que o povo de Deus perdeu, que parece que o capitão do povo de Deus perdeu. Sim, que agora está sendo zombado por todos. Lá está Deus trabalhando na vida de Sansão. Aquilo que foi escrito na eternidade parece que estava prevalecendo para a vida de Sansão. Aquilo que foi escrito na eternidade estava prevalecendo. Deus intervindo novamente na história de Israel e na história de Sansão. Sim, e ele está recuperando a visão espiritual. Ele está cego, mas agora ele tem visão espiritual. O propósito cresceu novamente. Sim, para que eu nasci? Eu não nasci para destruir os filisteus, eu não nasci para destruir os inimigos de Deus. Eu nasci para isso. Por que eu me perdi? Por que eu me destruí? Por que eu permiti que arrancasse os meus olhos? Por que eu revelei o meu secreto, o meu segredo para essa Dalila, para essa mulher que me enganou? Por que eu revelei? É hora de recuperar o propósito, é hora de restaurar o propósito, é hora. Lá está Sansão. De onde ficam as colunas principais? Colocaram ele com correntes, colocaram ele aqui tem uma coluna, aqui está outra. Então tá, agora sim, agora lá vai Sansão clamar por Deus. E ele clama por Deus, e Deus vem sobre Sansão. Custou-lhe a morte, mas o propósito foi restaurado. Porque mais matou Sansão na sua morte que em toda a sua carreira ministerial. Se você se colocava de pé e começava a receber esta palavra com unção e com graça. Eu não sei para quem Deus está falando nesta tarde. Eu não sei para quem Deus está falando, mas eu sei que Deus está falando para alguém. Eu sei que Deus está falando contigo. Deus está restaurando o propósito dele no teu interior, na tua vida. A esperança para a árvore cortada. Sansão parecia ter sido cortado,
Parecia que o propósito tinha acabado, não foi não. Houve as águas, o cheiro das águas chegou para ele, o cheiro das águas proféticas, o cheiro das águas de Deus, o cheiro das águas do Senhor chegaram para Sansão. O seu propósito foi restaurado. De dentro começou a sair aquele guerreiro de novo. Lá de dentro começou a ressurgir aquele homem de Deus, aquela autoridade em Deus começou a ressurgir. Isso, traga seu dízimo, sua oferta, traga, semeie na casa do Senhor, semeie no reino. Deus é Espírito, não precisa de dinheiro. Aliás, Ele é o dono do ouro e da prata, mas a obra do Senhor precisa. Isso, levante as suas mãos e adore. Deus está restaurando a tua vida nesta tarde. Deus está restaurando o teu ministério. Deus está restaurando o propósito que Ele tem contigo. Deus está restaurando famílias. Deus está restaurando vidas. Deus está